Bem, tem algumas perguntas aqui, umas escrotas, outras nem tanto, mas vamos começar aqui por essa, eu acho que aqui, mais geral sobre o livro. Tu sabe aquela piada sobre o Ulisses, né, do James Joyce, que tem aquela história sobre Dublin? Dele reconstruir a cidade a partir da obra dele? Tu acha que o Monstro Souza seria esse retrato falado da cidade de São Luís atual? Seria o mais próximo que chega do que foi produzido nos últimos 20 anos em literatura, assim, aqui? Eu acho que tem se produzido muito pouca literatura sobre São Luís. Quer dizer, essa literatura que é capaz de evocar uma versão da cidade. Eu, pelo menos, vejo muito pouco. A gente tem muito poeta, alguns escrevendo sobre a cidade, mas gente escrevendo ficção que tenha esse poder evocativo de São Luís, eu acho que isso parou lá no Montello. Pelo menos foi o último cara que eu vi fazendo coisas de fôlego que tentem resgatar São Luís. Isso é meio que uma... Resgatar é uma palavra de merda, mas é meio que uma intenção de tentar fazer um certo registro da cidade de um momento que pra mim é importante. Não, tanto é que o livro demorou 10 anos, no momento que ele começou a ser escrito até o momento que ele foi publicado, né? O tempo todo tem uma preocupação em tentar deixar uma versão da cidade. A São Luís mudou nesse intervalo de 10 anos, porque 10 anos para uma produção de um livro é bastante longo, assim, dependendo de... Cafeteira, por exemplo, deixou de ser bípede para se tornar um ser de cinza. Para tornar um ser de rodas. Ele não transforma. Ele faz curva agora, ele não roda mais, o cafeteiro faz curva. Mas é foda porque no final dos anos 90, foi quando eu comecei a escrever o livro, a São Luís não tinha... Ela, por assim dizer, estava menos caótica do que ela está hoje. Estou falando da cidade que a gente vê na rua. Você vai na rua e vê muito mais carro, muito mais barulho, muito mais engarrafamento. Talvez ela tivesse mais fodida, mas isso tivesse menos óbvio. Porque hoje em dia tem um desconforto geral, né? Mas a cidade que aparece no Monstro Souza, ela meio que... Ela não sofreu esses 10 anos. Ela não sofreu. Não foi algo que precisou entrar na narrativa e tal. Pois é, porque o livro não sai da Praia Grande. O tempo todo ele tá transpirando em cima dessa face pública de São Luís, que é o centro histórico. Se a gente... Fora de São Luís, ninguém, ou pelo menos a maioria das pessoas, não percebe São Luís para além do centro histórico. A nossa face pública, ou a face da qual geralmente se fala, é aquela coisa do centro histórico. E que ele pode ser o centro histórico lá que o Ferreira Goulart fala no Poema Sujo, mas um pouco mais afastado. Pode ser o centro lá de vários livros do José Montello, o livro do Celso, que fala de São Luís, ou pode ser o centro do monstro. Acaba sendo a mesma versão da cidade. A Coab não interessa pra ninguém, do ponto de vista literário. Até porque a Coab é um bairro genérico e deve existir Coabs em quase todas as cidades lascadas do Brasil. Mas porque tem também muita aquela coisa da sujeira de São Luís impregnada nas pessoas, no Monstro Souza, assim. As pessoas, de certa forma, fedem a excremento tanto quanto a cidade em si. Mudou alguma coisa, assim, sobretudo eu acho no mundo do universo artístico, assim, de quem produz alguma coisa por aqui. No meu ponto de vista não, mudou porque eu sinto menos o cheiro hoje porque eu vou menos na Praia Grande. Ah, tá. Mas a coisa continua a mesma. Se a gente tentar transformar a ideia do fedor pra a impressão de que tem alguma coisa que está apodrecendo, ou que não está saindo do lugar, que está apodrecendo de velho, estagnado, não mudou nada. Certo? Eu acho que há 10 anos atrás a cidade ainda era, desse ponto de vista, mais movimentada. A gente ainda tinha, como é que eu posso dizer, mais gente cara de pau disposto a bater com a cabeça na parede. E hoje em dia eu vejo isso menos. Eu não vejo tantas cenas de alguns nichos quanto eu via naquela época. Que parede é essa? Assim, quando tu fala, qual seria muito claro? Na parede da impossibilidade, né? Pô, de tu tentar fazer uma coisa e saber que esse negócio não vai adiantar nada. Não adianta tu tentar fazer porque... Mas é também que, talvez, já me metendo na entrevista, eu vou cortar essa parte depois. Mas 10 anos atrás era claramente impossível fazer isso. 10 anos atrás era claramente impossível. A armadilha da dúvida é foda. Sim. A outra questão é a seguinte, tu relata no livro que o Monstro Souza é um livro que vem em construção há mais ou menos uns 10 anos, assim, um livro de gestação longa. Sim. Por que essa gestação tão longa, assim, do Monstro Souza? Cara, principalmente pela impossibilidade de publicar. O livro ficou, entre muitas aspas, pronto em 2 anos. E os 8 anos seguintes foram anos nos quais eu passei tentando publicar o livro. Como ninguém publicava o livro, ele não deixava de ser retrabalhado constantemente. Então cada vez que surgia uma possibilidade de publicação, tá, então vamos rever o livro para isso, para aquilo. E aí surgia um novo livro. De maneira que hoje eu devo ter umas 10, 20 bonecas de versões diferentes desse livro. E aí, por exemplo, os recortes de jornal
Que hoje em dia seria impossível fazer pesquisa de recorte de jornal, porque a biblioteca está fechada há sei lá quanto tempo. Mas os recortes iam aparecendo ao longo desses 10 anos e a narrativa ia sendo reconstruída de acordo com essa realidade que o recorte me apresentava.